Acabou o campeonato. Acabou o campeonato. O Flamengo jogou no ritmo de treinamento. O time do Tite em campo hoje completou mais um jogo sem sofrer gols no campeonato. E eu fiquei muito feliz porque todo mundo quer jogar no Flamengo, né? E eu vi o Carlinhos, como sempre, com uma lucidez, um bom comportamento, um garoto fantástico, sabe? De um caráter, de uma idoneidade, assim, inquestionável. Feliz, né, por essa marca, né, que o Flamengo chegou, né? Isso mostra a grandeza que é o Flamengo, né? Essa homenagem que o Flamengo fez também para o Zagallo foi muito bonita por causa da importância dele, né, para o futebol brasileiro e pelo Flamengo também, né? Foi muito, né, importante. Fico feliz por ter feito esse gol 13 mil. Gabriel também deu a sua contribuição para isso tudo ficar de uma maneira ácida, mas tem uma questão central que eu preciso falar. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras, eu tô feliz, eu estou vibrando! Galera, o Flamengo praticamente já é campeão carioca, né, cara? É isso aí. Eu separei aqui pra vocês um corte do Sport Center da ESPN Brasil analisando este jogo, trazendo várias entrevistas com jogadores, com Marcos Braz, com Carlinhos, com o Carlos, técnico do Nova Iguaçu, com o Pedro, o João Guilherme dando aula, galera, falando assim, ó, acabou o campeonato, pode entregar a taça. E você, o que você acha sobre isso? Para você, o Flamengo já é campeão carioca? Ou temos que ter pés no chão? Você é tão humilde assim? Quero saber, comente aqui sobre isso, cara. Eu acho que o Flamengo está com 9 dedos na taça, é isso aí. A chance do Flamengo levar esse título é de 99,9%. Cara, é isso aí. Aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil e também do canal Fala João Guilherme. Inscreva-se lá, link na descrição. Vamos lá pro vídeo, simbora. Acabou o campeonato. Acabou o campeonato, gente. Acabou. Eu já fiz um vídeo aqui ontem e hoje, na live pré-jogo, eu reafirmei. Se o Flamengo entrasse em campo focado, mantendo o padrão de atuação do Campeonato Carioca, sem salto alto, sem soberba, como costumam dizer por aí, o Flamengo venceria esse jogo com tranquilidade e encaminharia o título. E não deu outra. Acabou o campeonato. Também acho. O Flamengo, ele não precisou nem acelerar muito. O Flamengo jogou no ritmo de treinamento. Essa é que é a realidade. Parabéns ao Nova Iguaçu. Um trabalho fantástico do presidente Jânio Moraes, do Carlos Vitor, de toda a comissão técnica, de todos os funcionários do clube, dos jogadores. Trabalho histórico, sensacional. Mas não dá para competir. Não dá. É futebol? É futebol. Tudo pode acontecer. Aquele lenga-lenga, blá, 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 futebol, tal, jogo se ganha de campo. Legal. É verdade, mas é o seguinte, galera. O Flamengo do Tite, o time do Tite em campo, hoje completou mais um jogo sem sofrer gols no campeonato. O time do Tite não levou gol no campeonato. O Nova Iguaçu, com o Carlinhos, fez um gol no Flamengo, mas era uma equipe dirigida pelo Mário Jorge e um time com jogadores do Sub-20 e jogadores que não estavam sendo aproveitados pelo Tite. No caso, o Pablo e o Thiago Maia, que inclusive já foram até negociados. E este foi o único gol que o Flamengo levou no campeonato. Quando o seu time principal, com o Tite na beira do campo, esteve em ação,
o Flamengo não levou gol no Campeonato Carioca. Aí vem outra situação que é muito falada. O nível do campeonato é muito fraco, o campeonato é isso, o campeonato é aquilo. O Campeonato Carioca é disputado por 4 times grandes. E este time grande joga 3 clássicos contra os seus rivais. O Flamengo jogou contra o Vasco, empatou o primeiro, podia ter vencido e podia ter perdido, porque me lembro que aquele dia o Verratti perdeu 2 chances claras de gol, mas não levou gol. E depois, o Flamengo pegou o Botafogo, pegou o Fluminense, em 2 oportunidades. Aliás, o Fluminense pegou em 3 oportunidades. E não levou gol. E hoje, diante do Nova Iguaçu, a segunda melhor campanha do campeonato, o Flamengo, de novo, não levou gol. O Nova Iguaçu até tentou na entrada da área, teve chute. E lembrando, hein, goleiro Rossi, 1055 minutos sem levar gol. Chutes lá perigosos que deram trabalho para o goleiro Rossi. Hoje foi o jogo que o Rossi mais trabalhou aí nos últimos tempos, hein? Verdade. Porque o Rossi tem dado uma moleza danada para o pessoal da lavanderia do Flamengo. O pessoal não lava o uniforme do Rossi, porque não suja, pô. Hoje não. Hoje o pessoal da lavanderia vai trabalhar. Alguns chutes ali na entrada da área que o goleiro teve que fazer intervenção, mas coisa muito pouca. O Nova Iguaçu não ameaçou o Flamengo. O Flamengo jogou no ritmo de treino. E aí vem a pergunta. Semana que vem, o Nova Iguaçu, ele precisa fazer 3 gols para levar o jogo para os pênaltis. E 4 para ser o campeão direto. E aí eu vou ser repetitivo, me desculpem. O Flamengo no Tite não levou nenhum gol no campeonato. Só levou um gol o time dirigido pelo Mário Jorge. Ou seja, galera, futebol é incrível, futebol ele permite viradas épicas e memoráveis, permite que o mais limitado vença o mais forte. Mas neste caso, e com o foco que o Flamengo está, a única chance do Nova Iguaçu para domingo seria uma crise interna gravíssima. Os jogadores não gostando do técnico, problemas entre comissão técnica, jogadores, diretoria, crise interna. O Flamengo, como já esteve muitas vezes nos últimos tempos e acabou perdendo títulos por causa disso, numa zona danada, aí o Nova Iguaçu teria alguma possibilidade. Mas neste momento, com o Flamengo do Tite do jeito que está, focado, com a ambição de ganhar taças em 2024, depois do que aconteceu em 2023, acabou o campeonato, pô. É isso. É isso, galera. Se inscreva no canal do meu amigo João Guilherme. Vou deixar o like. Já deixei o like lá. 1.500 likes na live que ele fez. Se inscreva lá, link na descrição. Agora vamos aqui acompanhar este corte da ESPN Brasil, que tá imperdível, galera. Vamos lá, simbora. Ninguém e ainda assim garantir esse campeonato carioca. O Flamengo que estreia na próxima terça-feira contra o Milionários na Libertadores, fora de casa, jogo que a turma vai acompanhar aqui com a gente. Ansiedade. Ao vivo na tela da ESPN. Olha o Pedro aí, no Carioca. Olha 11 jogos, 11 gols. 2 gols no jogo de hoje, ida da final. E Tite fala ao vivo neste momento, neste pós-jogo. Vamos ouvir então o treinador. Boa, acompanhamos um trechinho aí dessa entrevista coletiva do Tite, também do César Sampaio. Já a gente vai para o Maracanã com as nossas equipes. Vamos também trazer mais informações aí, a fala do Braz sobre o Gabigol. Mas esse trechinho final aí que a gente estava escutando, né, Mauro? É óbvio que é fundamental para este ano do Flamengo, né? Que aí também foi
possível fazer algo como uma pré-temporada, um pré-trabalho aí para o Tite iniciar, e já quando entrou no Carioca com a equipe principal também e dando de fato a sua forma, e agora fazer a estreia da Libertadores, que acredito que seja um dos principais objetivos do ano, já com um time muito bem organizado. Isso acho que é fundamental para que esse trabalho já chegue assim como chegou, né? A campanha no próprio estadual mostra isso. Sim, você vê que ele elogia, e com toda razão, o técnico do Nova Iguaçu, merecedor mesmo, de todos os elogios, mas fala aí, ele não tem a estrutura que eu tenho. Óbvio que não tem, é muito diferente. E dentro dessa estrutura, inclua-se aí dinheiro para as contratações necessárias. Então, quando eles começam esse trabalho, no início do ano, pô, falta o lateral esquerdo aqui, vamos buscar ali o Vinha. Aí, agora quero mais um zagueiro aqui. Vai lá no Bragantino e pega o melhor que tinha lá. Enfim, montando o elenco e arrumando, porque são várias mesmas competições e o Flamengo, claro, tem interesse e vontade de vencê-los. O ano passado foi muito ruim para o torcedor do Flamengo. A expectativa é que esse ano seja diferente, sim, com esse elenco nas mãos do Tite. E agora, é claro que ele também não podia fazer um discurso diferente. Eu ia chegar ali e falar assim, não, já vencemos, agora eu vou esquecer o dia 7, vou tratar só da Libertadores, né? Lógico que não, né? Ele falar que não está nada decidido. Eu acredito que esse sentimento não exista nem do outro lado, do Nova Iguaçu, que vai lá querer fazer um bom papel na decisão, se, quem sabe não perder, se puder ganhar de 1-0, então, nossa, será histórico e tal. Mas para não ir para os pênaltis, tem que ganhar de 4-0 do Flamengo, um time que não sofreu nenhum gol nesse campeonato com o Tite. Sofreu um gol quando estava com o Sub-20 do próprio Nova Iguaçu, gol de Carlinhos, que agora já pertence, inclusive, ao Flamengo. Então, assim, decidido isso está, acho que o Tite agora vai se preocupar mesmo com a Libertadores, mas um início muito bom, né? Ó, a primeira coisa é o seguinte, é o Campeonato Carioca. Pô, tá aí, já levou, né? Tudo indica, 99,99% já levou. Aí, já foi. Agora focar e ter elenco. Agora ele se preocupe, e a primeira resposta dele, Glaucia, foi o seguinte, não, eu não treinei 14 dias porque eu não tinha 6, 7 jogadores aqui. Nas seleções. E isso ele vai perder com a Copa América. Então, por isso também esse tipo de reforço já pensando. Ele pode perder os 2 laterais. Trouxe o Vinha, que pode ir embora para a Copa América. E quem sabe o Ayrton Lucas convocado também. Aí talvez vá precisar de um terceiro lateral. Que você vê, com um time riquíssimo de talentos, cheio de gente boa, talvez ainda tenha falhas, dependendo do período e de quais jogadores serão convocados. Ele já sabe que o Arrascaeta, De La Cruz, esses vão sair mesmo. Então, ele pode perder e num período interessante, porque, se eu não me engano, isso deve acontecer depois das 9 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Aí, quem tiver muito jogador cedido para as outras seleções, pode ter algum impacto. Mas também é fruto de alguém que compra jogadores dos melhores da América do Sul. Né? Que investe e que pode investir. Então chega num momento de seleção, ele já teve do outro lado o Tite, sabe como é que é, o jogador quer ir, quer selecionável, etc. Mas isso é um assunto lá para junho ainda, né? Por enquanto, o Flamengo quer administrar esse começo de Libertadores muito bem e também no Campeonato Brasileiro. Você lembrou do Carlinhos? Ele também assunto para o nosso Cícero Melo, que chega ao vivo aqui ao Sport Center, também neste pós-jogo de Nova Iguaçu e Flamengo. Carlinhos, que ontem foi anunciado, que já estava negociado com o Flamengo e hoje foi a campo pelo Nova Iguaçu. Tudo bem, seu Cícero? Seja bem-vindo. Um beijo para você. Boa noite. Obrigado. Boa noite para você também. Um beijo, dona Glaucia. Um abraço aí para o nosso Mauro e para o Fã de Esportes. Tivemos aqui um público superior a 43 mil torcedores, né? Todos rubro-negros praticamente, os outros 778 presentes, além dos 43 mil, talvez nem isso fossem de torcedores do Nova Iguaçu. Com essa derrota, o Nova Iguaçu perdeu uma invencibilidade no Campeonato Carioca de 9 jogos. Eram 6 vitórias e 3 derrotas, eliminou na semifinal. O Vasco da Gama vinha de uma vitória de 1-0 contra o Vasco no segundo jogo da semifinal. Senti no vestiário não, na coletiva do Nova Iguaçu, um clima de muita decepção, né, de frustração mesmo do técnico Carlos Vitor, né? Ele estava ali meio inconsolável com a atuação do time, né? Ele não gostou da atuação do time, achou que o time podia ter rendido mais.
Mas o assunto também era, como vocês estavam comentando aí, o Carlinhos, né? Carlinhos, 27 anos, 1,95 m de altura, ex-base do Corinthians. Ele esse ano fez 15 jogos, contando com hoje 9 gols, e é o vice-artilheiro do Campeonato Carioca com 8 gols. Ele chamou a atenção do Flamengo. Como o Flamengo perdeu, por enquanto, o Gabigol por 1 ano, né? 2 anos de suspensão, mais 1 ano na prática, só pode voltar em abril do ano que vem se a situação não for revertida, precisava de um substituto para o Pedro, quando ele for para a seleção ou quando não puder jogar machucado ou suspenso. Eles analisaram bem o Carlinhos durante todo o Campeonato Carioca, e aí o Tite, que parece já tinha trabalhado com o Carlinhos no Corinthians, né, pelo que ele falou agora há pouco. Vamos ouvir então o técnico Carlos Vitor falando não só da derrota, como também da saída do Carlinhos. Eu perguntei para ele como foi administrar o Carlinhos já no adversário, assim que acabar o Campeonato Carioca, se teve que fazer uma conversa com o jogador, né, para que o jogador tivesse tranquilidade para jogar, e depois conseguimos fazer o Carlinhos na zona mista. Ele não se negou a falar não e falou do Flamengo. Vamos ouvir então os dois falando aí do jogo, principalmente o técnico Carlos Vitor, e dessa saída dele para o Flamengo, já negociado com um contrato de 3 anos com o clube, como o próprio Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, anunciou oficialmente minutos antes do jogo, já aqui no Maracanã hoje. Eu não estava sabendo de nada, ser muito sincero. Do nada meu empresário chegou e falou que a gente tinha acertado, né? E eu fiquei muito feliz porque todo mundo quer jogar no Flamengo, né? Então eu não sou diferente, graças a Deus estou indo para uma grande equipe do futebol. O Tite, eu fazia... Honestidade, hein, cara? O cara foi honesto, hein? Mandou na lata. Bastante treinos com ele no Corinthians, né? E eu era muito novo, subia para treinar direto, ele me botava eu para treinar direto entre o elenco profissional, e isso amadureceu bastante, né? E agora eu tô podendo trabalhar com ele de novo, vai ser um prazer. Fizesse um gol no Flamengo? Acho que tinha que comemorar, não tem jeito. A explosão do gol, né, é o mais importante. Nossa performance, o que aconteceu hoje, na minha maneira de ver, não interferiu em nada. Foi realmente um ponto ao qual o Flamengo foi superior, aconteceram algumas coisas que o Flamengo realmente mereceu a vitória. Temos um papo com relação a isso, mas foi muito tranquilo. Até porque eu tinha visto o Carlinho eu costumo dizer que o corpo fala, e eu vi o Carlinho, como sempre, com uma lucidez, um bom comportamento, um garoto fantástico, sabe? De um caráter, de uma idoneidade, assim, inquestionável. Então a gente fica muito feliz com o que aconteceu, mas como foi, aí é uma outra história, aí já não cabe mais a gente. Então, ele estava um pouco decepcionado também com esse anúncio da saída do Carlinhos antes da final, né? Ele achou que só deveriam anunciar depois da final. O Carlinhos vai se despedir depois do próximo domingo, sem ser amanhã ou outro domingo, é o jogo final e é o último jogo, a despedida dele do Nova Iguaçu, e logo depois ele se apresenta ao Flamengo para cumprir um contrato de 3 anos. O Nova Iguaçu joga esse jogo, o Flamengo já é o virtual campeão, Nova Iguaçu o vice-campeão. Futebol tudo pode acontecer, mas isso dificilmente vai acontecer, uma vitória por 3 ou por 4 gols do Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu vai se preocupar com a Série D do Campeonato Brasileiro. Eu obtive uma informação há pouco que o goleiro do Nova Iguaçu, Fabrício, já está negociado com o Internacional de Porto Alegre. Vamos ver se essa notícia vai se oficializar. Voltamos aos estúdios. Beijo para você, Glaucia. Um abraço no Mauro e no Fã de Esportes. Muito obrigada, Cícero. Beijão para você. Bom término por aí também. A gente já vai direto para outro ponto lá no Maracanã com a Roberta Barroso, trazendo mais informações também do Flamengo neste pós-jogo. Tudo bem, Beta? Um beijão para você. Seja bem-vinda. Tudo bem, Glaucia? Beijo para você, para o Mauro, também para o Fã de Esporte. É isso, o Flamengo venceu por 3-0, construiu uma boa vantagem nesse primeiro jogo da final do Campeonato Carioca e agora pode até perder por 2 gols de diferença, que fica com a taça da competição. A torcida saiu muito satisfeita depois aqui dessa partida, e se tem um ponto a lamentar foi o gol anulado de Pedro, porque logo depois que apareceu no telão a jogada, o impedimento milimétrico, a torcida aqui no
no Maracanã vaiou bastante. Mas o Pedro marcou os 2 gols da partida, o primeiro de pênalti e depois na segunda etapa. E entrou para a história do Flamengo, porque antes tinha a expectativa do rubro-negro chegar ao gol de número 13.000, então, né, em toda a história. E o Pedro, então, entrou para essa história porque marcou o primeiro, o segundo. O Flamengo precisava de 2 gols para chegar a esse número e conseguiu. Nas redes sociais, o Flamengo até lembrou de um jogo em 2016, quando o Leandro Damião chegou ao gol de número 12.000. E naquele jogo, o Leandro Damião também teve um gol anulado e depois fez o gol de número 12.000 da história do Flamengo. Claro, não do Leandro Damião. E é isso, então, depois do jogo, o Pedro falou aqui com a imprensa sobre essa marca histórica. A gente já traz o Pedro para falar, mas a gente fala também sobre a situação do Gabigol. Isso porque as homenagens, né, com bandeiras na arquibancadas, o Gabigol teve essa homenagem, ele que está suspenso por tentativa de fraude no exame antidoping, e adesivos também foram distribuídos para a torcida com a frase "fechados com o Gabigol". Logo depois do jogo, o Gabigol também fez um post nas redes sociais e escreveu o seguinte: "Nós por nós, pelos nossos". O Marcos Braz passou aqui também na Zona Mista e falou um pouquinho mais sobre essa situação do Gabigol. O Marcos Braz chega nesse Sport Center e também o Pedro, artilheiro do Campeonato Carioca, com 11 gols. Um placar muito bom, né? Um passe importante que a gente deu para a final. A gente sabe da qualidade que tem o Nova Iguaçu, não foi à toa que eles chegaram na final, né? Tiveram muito mérito durante todo o campeonato, durante a semifinal também. Então a gente entrou com muita seriedade, muita concentração para fazer um jogo de excelência. Então acredito que realmente a gente teve esse equilíbrio, né, tanto ofensivo como defensivo também. Fico feliz por essa vitória e por ter dado um passo importante, mas sabendo que não tem nada a ganho, né? O segundo jogo também vai ser um jogo muito complicado, entrar com a mesma seriedade, a mesma concentração que a gente teve nesse jogo. Pedro, você ainda marca 2 gols e entra para a história aí do Flamengo, porque essa marca histórica para o rubro-negro de 13.000 gols marcados. Como é que é isso para você? E no final você ainda entregou a sua camisa para o goleiro do Nova Iguaçu, que também é uma marca importante, assim, né? O Nova Iguaçu sai com essa derrota, mas ele acaba fazendo parte dessa história também. Como é que foi tudo isso? Fico feliz, né, por essa marca, né, que o Flamengo chegou, né? Isso mostra a grandeza que é o Flamengo, né? Essa homenagem que o Flamengo fez também para o Zagallo foi muito bonita por causa da importância dele, né, para o futebol brasileiro e pelo Flamengo também, né? Foi muito, né, importante. Fico feliz por ter feito esse gol 13.000, né? Então agradecer, né, ao Flamengo por essa oportunidade e claro aos companheiros também que sem o coletivo o individual não sobressai. Então mais uma vez hoje coletivamente a gente esteve muito bem durante a partida. A gente ficou muito preocupado, a gente não contava com o tamanho dessa punição, a gente acreditava muito forte numa advertência, até uma advertência mais dura, severa, deixar claro que o Gabriel fez o teste de sangue logo que chegou. E o teste de sangue deu negativo. Ninguém que quer burlar alguma coisa, algum teste, faz teste de sangue. Então se ele tivesse qualquer dúvida, qualquer desconforto nisso, ele não iria fazer o teste de sangue. Então ele fez o teste de sangue e depois ele foi treinar. Como ele começou os treinamentos, você só pode fazer a sequência das análises 2 horas depois que você para o treinamento. Você está descansado. Então isso demorou. Gabriel também deu a sua contribuição para isso tudo ficar de uma maneira ácida, mas tem uma questão central que eu preciso falar, que ele tirou o sangue e tirou a urina e não teve absolutamente nada. Dito isso, você tem aí uma maneira de enquadramento que a gente vê que foi muito severa e até o placar de 5-4, eu acho que botou bastante em dúvida se poderia ou não dar uma punição desse tamanho. Mais uma vez, o atleta teve os erros dele, poderia ter amenizado algumas coisas, não o fez, mas daí ter a punição que teve, a gente acha que não procede e é injusto. Tá aí, então, Marcos Braz, também o Pedro Braz falando sobre essa punição do Gabigol. E agora o Flamengo vira a chave, porque na terça-feira tem Libertadores, sai Carioca, entra Libertadores. O rubro-negro enfrenta o Milionários na Colômbia, altitude de 2.600 metros acima do nível do mar. Gláucia.
Boa, Beta, obrigada, um beijo para você, bom término também aí para você, para toda a nossa equipe, neste pós-jogo de Nova Iguaçu e Flamengo no Maracanã. Essa questão do Gabriel, o Brás falando ali, né, Mauro, que também teve a coleta de sangue e tudo, acho que a questão toda é o que o pessoal do doping relata, né, quando leva o caso adiante, é justamente essa questão dos protocolos, né, que teriam não sido cumpridos, enfim, foi todo o comportamento ali, né, e eu acho que chama a atenção o período da suspensão, ok, né, dos 2 anos, mas eu acho que é muito isso que tem que ser visto e questionado, né? Não, ninguém está colocando em dúvida se ele passaria ou não no exame, como disse o Brás, ele fez exame de sangue, não tem nada. Foi o desrespeito com a equipe que foi lá. E o que foi relatado e o que foi julgado foi essa falta de respeito. E aí nem entrou, a gente lê as coisas lá, nem falou muito no exame de sangue, falou mais na coleta de urina, que ele demorou, que ele entregou o frasco aberto, que ele se incomodou, que o rapaz foi lá conferir se ele estava sozinho no banheiro, se tinha mais gente, enfim. Foi o comportamento dele, um pouco marrento, como o Brás, em outras palavras, quer dizer, que levou a esse julgamento. É forte, é grande. Quiseram fazer um julgamento exemplar, possivelmente, pelo nome que ele tem. Só que agora só tem que recorrer ao CAIS. E pode ser que, se for lá na Justiça da Suíça, isso pode aumentar. Então, é um risco. Não há uma certeza que você vai lá e essa pena vai cair. Enfim, é uma situação difícil para os advogados, para o próprio Gabigol, decidirem a saída, mas é a única saída. Ou ele fica até abril do ano que vem sem jogar, ou ele recorre, e não é mais aqui no Brasil, é lá fora, e já tivemos casos em que a pena lá mudou para maior. Aí você imagina se ele ficar 4 anos sem jogar, o que será da carreira dele. Foi uma atitude muito infeliz do Gabigol, que resultou nisso, e é ruim para o Flamengo. Evidentemente, para ele nem se fala, não sei como é que está a cabeça dele, vai precisar de muito apoio agora nesse momento. Mas tudo indica que o Flamengo vai recorrer lá fora. Vamos ver se vai cair a pena. 2 anos de suspensão retroativo, né? Sim. Aconteceu isso em abril do ano passado, portanto já tivemos 1 ano aí, agora esse ano, por isso que você falou até abril do ano que vem, a gente sem dúvida também acompanhando. Caramba, né? Eu sou muito fã do Gabigol, eu fiquei muito triste, cara, com essa história do Gabigol. Acho que ele deu um mole tremendo, cara. Ele não poderia ter feito o que fez. E isso que está acontecendo agora é culpa só dele, cara. Por isso que eu fiquei triste, sabe? Isso era evitável. Isso não precisaria ter acontecido, porque o Marcos Braz falou aí na entrevista, né? Que o Gabigol fez o exame de sangue e não constou nada. Fez o exame de urina, do xixi, e não constou nada, né? Tudo regular, tudo ok, tudo em dia. O que ferrou o Gabigol foi o comportamento dele, né? Foi a atitude, a ação do Gabigol que ferrou com ele, né, cara? Lamentável, né? Será que o Gabigol, depois dessa, vai aprender a tratar bem as pessoas? Será que ele vai aprender depois dessa? Ele poderia muito bem estar jogando, se não de titular, entrando no segundo tempo, igual vinha entrando, né, cara? Talvez isso, galera, que aconteceu lá em abril do ano passado, tenha mexido com a cabeça dele e de lá pra cá ele começou a jogar mal, cara, né? Isso daí pode ter a ver no subconsciente do cara. Cara, aquilo que eu fiz lá no mês de abril, né? Será que não vai me dar problema lá na frente? Será que não é por isso que o Gabigol fez um ano de 2023 ruim? Já ele pensando nisso, que poderia acontecer agora e aconteceu? Não sei. Pois é. Muito bem, o Flamengo na final do Campeonato Carioca meteu 3-0 no Nova Iguaçu no primeiro jogo e o título do Campeonato Carioca está bem encaminhado, né, galera? Cara, o Flamengo tá sobrando, tá jogando muita bola. Hoje, o que eu posso dizer do primeiro tempo? O Flamengo administrou o jogo, fez 1-0, poderia ter feito o segundo se não tivesse anulado o gol do Pedro. Para mim, estava praticamente na mesma linha. E anular um gol assim, cara, dói no coração, né? Praticamente a mesma linha e o gol foi anulado. Mas ainda bem que não fez falta, né? Porque o Flamengo no segundo tempo fez mais um com o Pedro e também teve o gol contra do Nova Iguaçu, terminou 3-0 pra gente. E o Flamengo tá, praticamente com as 2 mãos na taça, cara. É quase impossível
esse título escapar dos nossos dedos, né? Ó, 9 dedos aí, ó, 9 dedos na taça. É isso que eu acho. Valeu, galera, tamo juntos. Para incentivar, para ajudar o nosso canal, deixa o like, se inscreva e ative o sininho para não perder nada. Tamo juntos, saudações rubro-negras. Fui!